Então vamos voltar à loucura total. Vamos retomar a questão de bate-atos. As leis do país prescrevem 3 tipos de reforma. São elas a reforma zero, que é sem reforma, não precisa corrigir nada na casa. A reforma V0, que você faz a correção em um cômodo só da casa, só por conta de um indivíduo. E a reforma do tipo V, que é quando os 2 indivíduos têm notas que precisam fazer a reforma, ou quando o fiscal opta por fazer a reforma independente das notas. Então você percebe que eu tenho 2 oportunidades aqui na reforma do tipo V. Então vamos retomar os 3 tipos de reforma que a gente tem em bate-atos. A reforma zero, ou seja, quando não há reforma, ela acontece quando o número de dentes do inquilino número 1 for maior ou igual ao número de dentes da dentadura mínima. E, ao mesmo tempo, o número de dentes do inquilino 2 for maior ou igual ao número de dentes da dentadura mínima. E a constatação é que ambos os inquilinos têm ou o mesmo número de dentes, ou mais dentes que a dentadura mínima. E aí a decisão é de poupar gastos e de que não precisa haver reforma. O segundo tipo de reforma é a reforma V0. A reforma V0 ela acontece exclusivamente por causa do inquilino que tem menos dentes. Se esse inquilino tiver menos dentes do que o número da dentadura mínima, e aí você analisa o segundo indivíduo, e o segundo indivíduo tem mais dentes do que a dentadura mínima, vocês vão entender que a reforma vai acontecer só por causa de um dos indivíduos. E se esse for o caso, a reforma que tem que ser escolhida de acordo com as leis do país é uma reforma do tipo V0. E essa reforma ela é bastante especial, porque o que você tira do quarto de um dos inquilinos, você coloca no quarto do outro inquilino. Então, em relação ao número de mobílias, o número de móveis dentro da casa não muda, porque o que você tirou de um foi para o outro. Então, ocorreu a reforma, mas não teve mudança estrutural. E o terceiro tipo de reforma é uma reforma do tipo V. Nessa reforma, você constata que os 2, tanto o primeiro indivíduo quanto o segundo indivíduo, ambos têm número de dentes inferiores à dentadura mínima. Então a casa precisa ser reformada de qualquer jeito. Então, matematicamente, se vocês olharem, a gente já tratou de todas as possibilidades. Ou os 2 estão acima, ou o menor está abaixo, ou os 2 estão abaixo. Só que voltando à minha analogia, eu falei para vocês que o engrenamento do tipo V, me desculpem, a reforma do tipo V também está a cargo do fiscal. Se o fiscal quiser reformar, ele tem o direito, ele pode olhar para a casa e falar, não, espera um pouquinho, eu acho que esses 2 inquilinos precisam ter essa casa reformada independente do número de dentes que eles têm dentro da sua boca. E aí, para ilustrar com números, eu vou te mostrar essa seguinte situação hipotética. Essa é a casa. Eu tenho um inquilino que ele tem 40 dentes na boca. E ele vai morar junto com um inquilino que tem 60 dentes no container que ele chama de boca. Percebam que os 2 têm a mesma idade. Olha a analogia, são 2 engrenagens que têm o mesmo módulo. E essa casa aí tem um certo número de camas, que a analogia que a gente faz com a cama é com o ângulo de pressão, porque tem que ter o mesmo número de camas, senão vai dar briga, o pessoal fica com ciúme. Você tem 4 camas, eu tenho 3 camas, então partimos do pressuposto que na casa tem que ter o mesmo número de camas. Aí você entende a analogia com o ângulo de pressão, alfa. E aí, de uma certa maneira, essa situação toda combinada, depois que o fiscal fez a avaliação, resultou numa dentadura mínima de 10. São 10 dentes. E aí você vai fazer o papel do fiscal, do projetista, você vai tomar a decisão. Você tem uma engrenagem que tem 40 dentes, 40 dentes é maior do que 10 dentes. Você tem a outra engrenagem que tem 60 dentes. 60 dentes também é maior do que o número mínimo 10 dentes. E qual é a sua conclusão? Se os números de dentes das engrenagens é maior ou igual ao número de dentes mínimo para que não aconteça interferência, por que você vai corrigir? Não tem a menor necessidade. Próxima situação, a gente vai manter as mesmas 2 engrenagens, ou seja, os mesmos 2 indivíduos, só que eu vou trocar a casa, para ilustrar uma situação onde o Z mínimo é diferente, pode ser? Então olha só, mesma situação, eu tenho uma engrenagem com 40 dentes, tenho outra engrenagem com 60 dentes e a nota mínima dessa casa é 50 dentes. Aí você faz a comparação, eu tenho uma engrenagem com 40 dentes e é a menor engrenagem. A menor engrenagem tem um número de dentes inferior ao mínimo. Opa, já é um indicador de que tem que haver uma correção, não sei qual.
Vamos olhar a segunda engrenagem. Olha só, a segunda engrenagem tem 60 dentes. 60 dentes é maior do que 50, então esse cara aqui, por conta dele, não precisaria da correção. Por isso, a gente faz as comparações, Z1 é menor que o Z mínimo, o Z2 é maior que o Z mínimo, maior ou igual no caso, e aí a indicação é que tem uma reforma do tipo V0. E você tem que se lembrar que essa reforma não causa alteração na estrutura da casa. Aquilo que sai do quarto de um vai para o quarto do outro. Qual que é a analogia com a prática? Tem correção? Tem, mas não tem alteração na distância entre centros. E também não tem alteração no ângulo de pressão de funcionamento. Então o alfa' é igual ao alfa. E a gente passa para o último tipo de reforma, que é a reforma do tipo V. Temos os mesmos dois indivíduos, um com 40 dentes, o outro com 60 dentes. Só que essa casa aí é bem pequenininha, hein? E ela tem uma dentadura mínima muito grande. E ao fazer essa comparação, você vai perceber claramente que é o seguinte: o número de dentes da engrenagem menor do pinhão é 40, 40 é inferior a 70. Opa, já indica que tem que ter uma correção. Quando eu comparo o número de dentes da engrenagem coroa 60 com 70, também indica que a correção é necessária. Então, por causa de ambas, eu preciso corrigir. E nesse tipo de correção V, com certeza as correções serão diferentes. O que vai ser feito para um cômodo vai ser diferente do que vai ser feito para um outro cômodo. E a correção V vai gerar uma série de mudanças na casa. Essa situação hipotética que eu te mostrei ilustra um dos casos nos quais a reforma V é indicada. Eu havia comentado que existem duas possibilidades. A primeira é feita uma constatação através da comparação entre o número de dentes. Agora a gente vai explorar a outra situação que é exclusivamente dependente da decisão do projetista, que no caso é o fiscal, o 157 aí. Vamos pegar o mesmo pinhão de 40 dentes, a mesma coroa de 60 dentes, chamei o fiscal fez uma avaliação, a avaliação é que essa casa está muito boa e a nota é 30. Então, se vocês fizessem a comparação entre o número de dentes, vocês iam constatar que não tem necessidade de fazer nenhum tipo de reforma. Mas pensa da seguinte maneira: o fiscal chegou e falou: eu quero fazer a reforma. O fiscal optou, ele tem essa autonomia, ele tem um controle, lembra? E ele optou que ele vai fazer a reforma. Ele quer reformar. Ele quer. Porque ele tem o controle, ele pode. Na verdade, ele vai reformar. Quer dizer, ele já reformou, ele já tomou essa decisão. Então, não me importa e nem é necessário fazer a comparação entre o número de dentes, porque ele já tomou a decisão de fazer a reforma, porque ele quer que esses moradores vivam melhor. Portanto, eu tenho uma reforma do tipo V. Naquela circunstância onde não tem necessidade, não precisa, ele decidiu que gostaria de reformar, independente da comparação dos números de dentes. Então, turma, na próxima videoaula eu vou fazer um sumário bem rápido e bem simples dessas situações para que você use um algoritmo de tomada de decisão que vai servir para vocês fazerem as verificações dos tipos de engrenamento nos exercícios que virão daqui em diante.